Fala, povo de Deus, que Jesus te abençoe e te guarde. Chegamos a 2 Coríntios capítulo 9. Neste capítulo, como vimos no anterior, Paulo dá sequência ao seu entendimento e às instruções que traz sobre a contribuição cristã. Nos primeiros 5 versículos, Paulo continua ainda, de certa maneira, introduzindo o assunto, mostrando a importância dos irmãos de Corinto se unirem neste santo propósito de contribuir com os crentes necessitados de outros lugares. E ele declara que é necessário que os irmãos se envolvam nisso com generosidade e não com avareza. Este princípio precisa nortear continuamente a nossa postura de contribuição. A igreja é chamada a contribuir com liberalidade, com generosidade. Claro, existem princípios norteadores disso. A igreja, ela não pode ser um instrumento de coação, não pode ser um instrumento de opressão da vida financeira alheia, de modo algum. A igreja não pode existir para ser uma sanguessuga na vida de seus membros. Entretanto, existem princípios que norteiam a contribuição cristã. Isso é inegável. O Novo Testamento deixa isso muito claro e este texto que está diante de nós agora mostra isso. Paulo, a partir do versículo 6 até o final, nos dá alguns princípios que quero compartilhar com você sobre como nós devemos nos portar diante da oferta, diante da contribuição financeira na vida da igreja local. O primeiro princípio que Paulo nos dá é que a contribuição financeira é regida pela proporcionalidade. Ele diz, aquele que semeia pouco, isso também pouco ceifará. O que semeia com fartura, com abundância ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Deus nos dá recursos para que possamos fazer o bem a outros, não só satisfazer nossas necessidades. O dinheiro que ele coloca em nossas mãos é sim uma semente. E, portanto, ele nos concede recursos para que façamos a vontade dele e colhamos também os frutos de fazer esta vontade. Devemos contribuir de maneira proporcional. O que tem mais, contribui mais. O que tem menos, contribui menos. A ideia é que não haja uma sobrecarga sobre os ombros de ninguém, mas que com justiça a contribuição aconteça no contexto da igreja. Além disso, um outro princípio que Paulo nos dá é que todo cristão deve ser um contribuinte, deve ser um ofertante. Cada um contribua. Paulo procura aqui dizer que toda a comunidade da fé está envolvida. Cada um, evidentemente, na medida do que pode. Às vezes, aqueles que estão desempregados, que não têm uma renda, são questões à parte. O que Paulo trata é, na medida do que se pode, na medida do que se tem, contribua. Contribua generosamente, contribua fielmente, contribua. Cada um contribua, segundo tiver proposto no coração. O valor da oferta é entre o crente e Deus. Ainda que em alguns momentos a igreja possa sugerir determinados valores para fins específicos, a igreja, como comunidade, como instituição, não pode obrigar qualquer fiel a dar um valor estabelecido. A igreja não pode oprimir os membros da sua comunidade de fé a que cada um doe R$50, R$100 ou o que quer que seja. E aqui, lembre-se, falamos de oferta. O princípio do dízimo é outro, e ele é estabelecido. É 10% do que se ganha. É igual para todo mundo. O valor vai variar de acordo com o que cada um ganha. Aqui falamos de oferta. Oferta tem a ver com generosidade, com gratidão, com liberalidade, com fidelidade, com comprometimento. Cada um contribua de acordo com o que propôs em seu coração. Se aquilo que você resolveu com Deus é X, contribua com X. Ah, mas eu poderia contribuir com menos ou com mais. O que você entendeu de Deus em seu coração, isso te norteará na sua contribuição. Um outro princípio importante é que a oferta, a contribuição, precisa ser um ato de alegria. Olha que interessante ainda no verso 7. Deus ama a quem dá com alegria. Ele não quer uma contribuição com tristeza. Veja que o texto mesmo diz isso. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, ou seja, como se fosse um peso, uma obrigação. Não.
Reconheça o que Deus te tem dado. Reconheça a bondade de Deus sobre a sua vida. Reconheça o cuidado de Deus com você e contribua com alegria. Porque, e aqui é um outro princípio, Deus é quem nos dá recursos para que possamos abençoar outros. Deus é quem nos dá recursos para que possamos contribuir. Do verso 10 ao verso 11, isso fica muito claro. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. O que Paulo está dizendo aqui? Ora, Deus é quem nos deu a semente. Nós devemos semeá-la. Aquele que come a semente que foi dada para ser plantada, para ser semeada, não vai ter o que colher depois. Esse é o princípio. Deus nos deu os recursos, Deus nos deu a fonte, Deus nos deu a possibilidade, cabe-nos agora, com honestidade, com inteireza de coração, com liberalidade, com generosidade e, acima de tudo, com temor ao Senhor, com reverência, com alegria, administrar os recursos que Ele colocou em nossas mãos. E fazemos isso incluindo a contribuição cristã, a contribuição na comunidade de fé, na igreja local. É interessante que Paulo mostra que quem contribui generosamente marca positivamente a história, deixa um legado. Ele declara isso no verso 9, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Paulo está dizendo, olha, aqueles que são fiéis, e aqui fidelidade não tem a ver com ter doado quantias milionárias, mas ser de fato fiel, contribuir na medida do que pode, generosamente, comprometidamente. Aquele que assim faz é lembrado por Deus e pela comunidade. É lembrado como alguém que ama ao Senhor de tal maneira que converteu-se por completo, incluindo seu bolso, incluindo suas posses. Entendeu que toda a sua vida pertence ao Senhor. Diante disso, o que nós podemos ainda compreender, do verso 12 ao final do texto, é que ofertar generosamente, contribuir com liberalidade, é ato de culto a Deus. É uma maneira pela qual nós adoramos ao nosso Senhor. Observe o texto. O serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Com a contribuição que damos, adoramos ao Senhor. Ofertar é ato de culto. Quando no culto comunitário temos aquele momento de consagrar dízimos e ofertas, não estamos fazendo um parêntese administrativo. Não. Estamos cultuando ao Senhor. Estamos adorando ao Senhor com aquilo que Ele generosamente tem colocado em nossas mãos. O que eu quero que você entenda é que ofertar, contribuir, não é dar dinheiro para a liderança, mas é sim consagrar-se ao Senhor por completo. É ser generoso porque serve-se a um Deus generoso. É ser liberal nas finanças porque serve-se a um Deus pródigo em doar, pródigo em amar, pródigo em manifestar bondade. O que Ele nos convida é a fazer o mesmo, a sermos bondosos com aquilo que Ele mesmo tem colocado em nossas mãos. Deus nos ajude a sermos fiéis a Ele em absolutamente tudo, em todas as áreas da nossa vida.